Estamos de volta com um programa especial em homenagem a Barreiras. Água clara, sol a pino, beira de rio e eu menino. Barreiras foi uma das primeiras cidades do interior da Bahia a ter um aeroporto. A história dessa obra guarda algumas curiosidades que vamos contar agora. Voo vai, voo vem. Essa é a rotina do aeroporto Dom Ricardo Verberberg aqui em Barreiras. Mas, vendo essa realidade, dá para imaginar a história que existe nesse aeroporto? José Bonifácio de Macedo, popularmente conhecido como Facinho, é um arquivo vivo que acompanhou de perto a construção dessa obra em 1937. Filho de Ailon Macedo, pecuarista, líder político e importante figura da história de Barreiras. Bonifácio, na época, tinha apenas 7 anos. Hoje, ele relembra fatos marcantes da construção do aeroporto. Veja que a história contada por ele é bem diferente da oficial. O aeroporto aí, lógico, veio, os americanos tinham que vir para aqui. Foi influência dele, com o Délio Jardim de Mato, que era ministro da Aeronáutica, né? Porque eles eram filhos de papai lá, de altas patentes de generais lá, de netos de Henry Ford, então foi gente importante que veio para aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, o aeroporto se tornou base aérea norte-americana. Os Estados Unidos fez o aeroporto 7 pistas aí. O combustível dos aviões para abastecer era Rio Belém, que eles faziam essa linha, esse combustível. Vinha em lanchas de Salvador, de lá, né? 200, 300 tambores, era acumulado aqui onde hoje é a exposição. E daqui tinha um caminhãozinho que levava para abastecer os aviões lá. No fim da guerra, em 1945, o aeroporto de Barreiras passou a ser ponto de apoio para a aviação civil, com voos de todo o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, que na época era a capital da República. Hoje, o aeroporto mudou muito, passou por reformas e foi modernizado, mas permanece sendo um referencial na história do Oeste Baiano. Fatos históricos de Barreiras. Você sabe quem foi Tarsilo Vieira de Melo? Vamos falar um pouco da importância deste homem para a história de Barreiras. Há quem diga que Tarsilo foi o maior parlamentar brasileiro desde 1930. O maior parlamentar do Brasil, segundo a afirmação de Afonso Arino de Melo Franco. Foi secretário de Saúde, foi secretário de Educação e teve uma vida política um tanto tumultuada, mas brilhante. Era um parlamentar decisivo, de grande importância e influência no parlamento brasileiro. Do início da década de 30 até o final dos anos 70, Tarsilo Vieira de Melo se destacou no cenário local, estadual e federal. Entre os feitos, foi promotor de justiça, juiz de direito, deputado federal e secretário da Aviação e Obras Públicas. Tarsilo deixou seu nome marcado na história de Barreiras. O parlamentar alcançou projeção no cenário nacional. Nascido em 24 de dezembro de 1913, Tarsilo, desde cedo, mostrou vocação para a política. E após se formar em Ciências Jurídicas e Sociais no ano de 1936, começou suas atividades partidárias, iniciando uma longa trajetória. Foi líder no governo de Juscelino Kubitschek, grande articulador na Câmara Federal contra a ditadura militar e lutou pela redemocratização do país. Tarsilo Vieira de Melo foi o grande articulador da Frente Ampla para combater a ditadura, que teve inclusive que unir os adversários, era Magalhães Pinto, Carlos Lacerda,
Juscelino, de quem o Tarsilo tinha um forte afinamento político, né? Tarsilo Vieira de Melo faleceu em 22 de abril no Rio de Janeiro, vítima de atropelamento. Nessa época ele já estava fora da política, mas era advogado contra uma grande empresa multinacional. Então ficou a dúvida, se levantava, como é que o Vieira de Melo foi realmente atropelado por uma casualidade ou uma tragédia do destino, ou foi alguma outras razões que a história desconhece. Sua memória, no entanto, é preservada pelo povo de Barreiras. O Fórum da nossa cidade e uma escola municipal em Barreirinhas homenageiam o nome deste ilustre filho de Barreiras. A capital do Oeste Baiano também é conhecida por ser um moderno polo universitário. São 2 universidades públicas e diversas faculdades particulares, atraindo professores e estudantes de diversas partes do país. Ao completar 126 anos de emancipação política, Barreiras vive uma transformação no âmbito educacional. A vinda da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, o FOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia e diversas faculdades particulares fez com que a nossa cidade ganhasse o status do novo polo educacional no interior da Bahia. As universidades recebem estudantes e professores de várias partes do Brasil, promovem um intercâmbio de ideias, muda conceitos, provoca mudanças nos costumes e causam novas reflexões sobre o desenvolvimento de Barreiras. A formação universitária é uma formação primordial, né, na vida da população. Na verdade, ela transforma. Então, particularmente ao FOB, né, que tem 30 cursos em seus 5 centros, né, na região oeste, mas particularmente em Barreiras nós temos 22 cursos de nível superior. Né? E o que é que nós objetivamos com isso? Né? Quer dizer, que transformações nós estamos trazendo? Primeiro, formação de profissionais. Mais do que formar profissionais, a UFOB visa formar cidadãos, né, que possam, além dessa formação técnica específica, né, de compreender os problemas dessa cidade, desta região e propor soluções, mas também de uma forma bastante humanística, né, com uma formação bastante ampla, que possa compreender da melhor forma possível, né, tanto os problemas que a população traz, a depender da área de atuação dele, né, como os problemas gerais da região. Então, nós temos esse objetivo principal de formação de quadros, né, formação de profissionais. Por outro lado, nós também trabalhamos na formação de pesquisadores, porque já temos 2 cursos de mestrado na instituição, um mestrado em Ciências Ambientais e um mestrado em Química Pura e Aplicada, que já tem uma formação mais ampla de formar um pesquisador, né, que vai contribuir fortemente também para estudar com mais propriedade os problemas da região e também propor soluções. Barreiras já viveu vários ciclos econômicos até se transformar em uma nova fronteira agrícola no final do século XX. Agora, no início do século XXI, novas mudanças acontecem e a nossa cidade passa a exercer o protagonismo na educação de nível superior. Na verdade, a cidade de Barreiras ela está inserida num processo que se expandiu por todo o país. A partir dos anos 90, houve uma política de interiorização do ensino superior e a cidade de Barreiras também entrou nesse circuito. São muitas opções, as pessoas hoje efetivamente têm opções de cursar uma profissão que não está vinculada apenas a um leque muito restrito de cursos oferecidos. Hoje a educação à distância é uma realidade, a educação presencial ainda é predominante, e essa questão de rede pública e privada, cada um com o seu espaço, sendo que a rede privada procura sempre fazer a captação de alunos mais locais e regionais, coisa que a rede pública não consegue fazer, tendo em vista que os seus processos de ingresso são regidos por uma legislação que permite pessoas de qualquer ponto do Brasil ter acesso a essas vagas oferecidas nas escolas públicas. Já as particulares, então, ficam mais restritas à questão
local e regional. O impacto das universidades não é sentido apenas no setor da educação. A busca por conhecimento também ajuda a aquecer a economia da maior cidade do oeste baiano. Hoje, nós temos aí em torno entre 8 e 10 mil estudantes aqui em Barreiras, né? A grande maioria de fora. Se você vê, isso movimenta transporte coletivo, movimenta os bares da cidade, movimenta o aluguel. Sem dúvida nenhuma, você é uma força econômica das universidades. Eu acho que esses agentes políticos da região devem olhar com maior carinho para essas instituições, porque elas estão também alavancando o desenvolvimento econômico da região. Isso é o que eu estou falando a curto prazo, e se você vê a longo prazo, você está preparando pessoas, está formando pessoas, e isso vai ter uma mão de obra aqui qualificada, que essa região, não tenho dúvida, que vai ser uma das mais desenvolvidas do país. Parabéns, Barreiras, e muito sucesso, muitos anos de vida, muito mais festas para comemorarmos. Barreiras, minha cidade. Barreiras para mim é o seguinte, eu considero a minha cidade, porque eu cheguei aqui em 64, no tempo aqui era barcas e vapor. O comércio realmente era feito através do Rio São Francisco. A Barreiras me representa coisas boas, porque eu aqui cheguei e ela me acolheu. E hoje eu estou aqui e daqui de Barreiras eu não vou embora. Vou ter a possibilidade de conviver nessa cidade tão legal ainda por muito tempo. Parabéns, Barreiras. Parabenizar essa cidade maravilhosa, sua gente e seu povo estão todos de parabéns. Parabéns, Barreiras. Que Deus sempre ilumine essa cidade e que sempre seja esse povo acolhedor. É isso aí. Os cearenses chegaram em Barreiras em 1972, trazidos pelo Quarto Beck. Se integraram e hoje fazem parte da história da cidade. Isso aqui era só mato, ninguém viu uma casa aqui, somente essas casinhas da vila. Aí o Quarto Beck fez um campo de futebol ali numa área, para os meninos ficar, porque não tinha para onde ir. Começou a fazer a escola, para os meninos também, que não tinham onde estudar. E assim a gente foi levando a vida até que foi melhorando. E aqui hoje nós ainda estamos aqui com vai fazer 45 anos que a gente está aqui. O relato de Dona Aldenora relembra bem a chegada dos cearenses aqui em Barreiras. Quando em 1972, o 4º Batalhão de Engenharia de Construção, Quarto Beck, foi transferido de Crateús, no Ceará, aqui para a cidade, trazendo 5.000 pessoas, entre militares e civis, na tentativa de estabelecer a ligação entre Salvador e a capital federal e construir a história de Barreiras, mudando a realidade baiana. Dona Antônia Lúcia tinha apenas 7 anos quando chegou aqui no Oeste junto com a família. E juntos trabalharam muito para o cumprimento desta missão. Então a gente se assustou um pouco com essa quantidade de água que chegou a inundar aqui a nossa vila. A gente até brincava de descer de boia aí, até lá embaixo, né, com essa chuva de tão forte que era. Mas era interessante. E para nós a diferença é que nós viemos nós tínhamos uns costumes lá e aqui os costumes completamente diferentes. Então uma das coisas assim que as pessoas muito observavam na gente era o nosso sotaque. Inclusive o meu, que nunca mudou até hoje. Era o começo de uma grande jornada. E apesar das dificuldades, o Quarto Beck se preocupou
em dar educação aos filhos dos trabalhadores. O Colégio Duque de Caxias foi inaugurado em 1974 pelo 4º BEC, que deu todo o apoio e manutenção necessária para a educação dos filhos dos civis e militares vindos de Crateús. Posteriormente, o colégio passou a pertencer ao Estado para a introdução do ensino médio. Mais do que estradas, o 4º BEC proporcionou oportunidades para muita gente. Dona Ornelina comercializava produtos alimentícios e conviveu com civis e militares naquela época. Vendia muita coisa para eles e eles compravam tudo de minha mão e pagavam tudo. Eu lembro muito, porque eles não eram lá de casa, eles trabalhavam tudo, era lá em casa. Eles davam de comida, eles lá, era comida, era lá. Então era de lá de casa. O BEC era de lá de casa. Eu era assim no batalhão, ó. O que eu queria no batalhão quando eu arranjava? 45 anos de história que marcam não apenas a vida dos cearenses, mas a trajetória de Barreiras. A gente comemorar nosso aniversário junto com o aniversário de Barreiras, né? 4º BEC também, junto com Barreiras, comemorando também. E assim a gente vai comemorar todo mundo junto. Os sulistas também deram uma contribuição significativa para o desenvolvimento de Barreiras. Com forte atuação na agricultura mecanizada, eles ajudaram a transformar a cidade em um polo agrícola do Brasil. Barreiras é conhecida como terra acolhedora. Aqui tem gente de muitos lugares. E um dos marcos na história da cidade foi a chegada dos sulistas. Na década de 80, essa imigração trouxe impactos positivos aqui para o Oeste Baiano, gerando desenvolvimento financeiro. O empresário Mário Jaskulski, conhecido como Tio Mário, veio para cá na década de 90 e relata como foi a acolhida na comunidade barreirense. A gente se identificou em vários aspectos, desde da indústria, do comércio, das amizades. Hoje a gente faz parte de associações, de CTG, de Rotary Club. Então a gente está para colaborar com a sociedade barreirense principalmente. E a gente só quer que a cidade cresça, desenvolva, que venha mais indústrias aqui para o nosso distrito industrial. Outro pioneiro foi o jornalista Eduardo Lena. Ele chegou aqui com a família em 1986 e morou por 6 meses em barraco numa fazenda. Com o passar dos anos, vieram as transformações na vida da família Lena. Eu constituí família aqui. Minha mulher é baiana, tenho filhos baianos. A cidade, ela é uma cidade assim, que ainda oferece oportunidade para novos empreendimentos. É uma cidade que está em constante crescimento ainda. Embora ela tenha perdido um pouco do foco do agronegócio, mas ela se tornou um polo regional de educação, um polo regional de serviços. O povo baiano é um povo muito acolhedor, que sabe recepcionar e sabe proporcionar que essa pessoa tenha o sucesso ao chegar em Barreiras. Histórias como a de Eduardo Lena e de Tio Mário são comuns aqui na região. Milhares de sulistas trouxeram consigo o jeito tão peculiar das tradições e a maneira de lidar com o comércio, fazendo de Barreiras um destaque entre os maiores centros econômicos e populacionais do Brasil. Quero desejar para Barreiras, para o nosso município, para o oeste da Bahia, cidade-mãe, um parabéns muito especial da família Tio Mário e que os nossos administradores vejam, olhem para as indústrias, para trazer mais indústria, para nós alavancar essa cidade e ser um exemplo. Barreiras é uma cidade de um povo acolhedor, um povo que anseia por uma cidade melhor. E a gente deseja a todos os barreirenses, e deseja principalmente aos nossos gestores, que cuidem bem de Barreiras. A cidade ela é uma cidade sim,
promissora, continua sendo promissora, continua atraindo pessoas. Então está na hora de a gente fazer uma corrente para que Barreiras tenha cada vez mais sucesso e crescimento. Santa Luzia é o bairro mais populoso da cidade, é maior que muitas cidades da região oeste. Ele tem uma importante contribuição no desenvolvimento da cidade. A cidade de Barreiras possui 55 bairros, com mais de 160 mil habitantes. O bairro mais populoso é o Santa Luzia, que tem uma história bem curiosa. Quem nos conta é o seu Gerino de Carvalho, um dos pioneiros na ocupação de terras no início dos anos 90. Veio da necessidade. Na época, a maioria dos trabalhadores não tinham casa para morar. E a Barreiras, o município de Barreiras, com toda essa extensão, era a explosão do agronegócio, era a inclusão da agropecuária, a inclusão das universidades que veio para o oeste, era tudo, e tudo na mesma hora. E os trabalhadores e trabalhadoras chegavam aos montes e não tinham onde morar. E a maioria moravam de aluguel, em cubículos baratos, cubículos pequenos e mal, que ofereciam um conforto muito precário e muito caro. Dona Mariana de Jesus Pereira reside no bairro Santa Luzia desde 1993. Ela também recorda a realidade da época. Chegamos aqui, só era mato, e aí não tinha água, não tinha energia, né? A gente trazia água do Jardim Ouro Branco, trazia água da Vila Brasil para beber, para cozinhar, né? Sofremos muito. Tem água, já tem luz, né? Muitas casas, tem ônibus, tem o coletor do lixo, que pega o lixo, né? De prêmio naquele tempo não tinha. Deus é bom. Então hoje a gente está sossegado, graças a Deus. Foi no início da década de 90 que um grupo de pessoas conseguiu criar uma estrutura mínima de vida aqui no bairro Santa Luzia, antes conhecido como Tubiacanga. Com o passar do tempo, as demandas só aumentavam e o processo de legalização então se fez necessário. O Estado Independente de Tubiacanga, ele se tornou o bairro Santa Luzia quando foi declarado no dia 16 de fevereiro de 1999, declarado uma área de interesse público e interesse social. E aí se tornou o bairro Santa Luzia. E a gente passou a pagar o IPTU, foi a primeira coisa que aconteceu, foi a gente já ter o IPTU com o nome do lote, o número do lote, o nome do proprietário, e aí a gente já se sentiu realmente contribuindo com o município e também certo de que a gente teria direitos e deveres. Os trabalhadores e trabalhadoras na época não tinham mais como viver. As mangueiras aí, os pés de manga, onde tinha mangueiras no município, estava tudo cheio de trabalhadores arranchados, principalmente na área da cerâmica Serpil, a cerâmica Piauí. Então, era muita quantidade de trabalhadores e trabalhadoras acampados debaixo das mangueiras, das árvores, por falta de moradia. E aí a gente tinha que ter uma solução. Como a prefeitura, o poder público e nem a sociedade propriamente dita não tomava nenhuma iniciativa e era estagnado com relação a esse assunto, a iniciativa veio da população, dos populares. Foi uma iniciativa popular. Hoje, o que se vê é a alegria e a gratificação de um povo que enfrentou dificuldades, superou problemas, lutou, venceu e agora pode contar um pouco da sua história. Esse sonho da gente desenvolver socialmente, ele nunca se perdeu. Ele existe dentro de cada um de nós. E nós, como trabalhadores, nós também queremos ser membro da sociedade do município de Barreiras.
completar 126 anos, Barreiras ganha de presente obras que proporcionam mais qualidade de vida para a população. No bairro Santa Luzia, mais de 11 ruas estão sendo asfaltadas. No bairro Bandeirantes, o impacto das obras será grande. A Avenida ACM e todas as ruas adjacentes estão recebendo pavimentação. Da mesma forma, a Vila Amorim, Barreirinhas e o centro da cidade também ganham um banho de asfalto. Outra obra importante é o sistema de macro e microdrenagem dos bairros Loteamento São Paulo, Morada da Lua e Vila Juri. Todas as obras estão incluindo abertura para a instalação de manilhas de concreto e ligação das bocas de lobo para o escoamento das águas pluviais, para o barreirense transitar livremente pela cidade em tempos de seca ou de chuva. Vamos abrir espaço agora para a fala do presidente da Câmara, que vai fazer a sua homenagem a Barreiras. Barreiras, minha cidade. Barreiras grande no acolhimento, Barreiras grande no amor, Barreiras grande na alegria, Barreiras grande em tudo. Eu acredito cada vez mais nessa cidade, que ela cada vez mais irá crescer, irá acolher os seus filhos, irá acolher aqueles que aqui vêm também para residir. Nós iremos buscar fazer o nosso papel e dar a nossa contribuição, ou melhor, a nossa retribuição ao amor que essa cidade tem por nós, ao acolhimento que essa cidade tem por nós. Se cada um de nós cumprir a nossa missão e cuidar dessa terra que é a nossa mãe, nós veremos uma terra cada vez melhor, cada dia melhor. Barreiras, parabéns por ser essa cidade linda, maravilhosa, essa cidade mãe, não só dessa cidade, mas a mãe do Oeste, a cidade mãe dessa região. No show de aniversário da cidade, um dos maiores nomes da música popular brasileira, o cantor Oswaldo Montenegro, emocionou a todos com a beleza de suas canções. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia, se soubesse como te encontrar. Estamos terminando o especial da TV Câmara em homenagem ao aniversário de Barreiras. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.